Programa Vida e Saúde para você. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Vida e Saúde para você. Eu sou Consuelo e hoje nós vamos receber uma convidada super especial falando de um assunto muito importante. Gerlane Ora é podóloga aqui na Clínica Vida e Saúde. Seja muito bem-vinda, Gerlane. E para começar, nós gostaríamos de saber como você despertou para fazer podologia. O que lhe levou a fazer podologia? Bom, gente, o que me levou a ser podóloga foi o interesse por pés de idosos. Há alguns anos atrás, antes de ser podóloga, eu fui massoterapeuta, tenho formação em massoterapia. Só que antes eu era manicure. E eu despertou interesse em mim através das unhas espessas demais, dos idosos, unhas encravadas, e aquilo ali eu fui me identificando. E a partir dali eu comecei a ter o desejo em meu coração de ser podóloga e cuidar dos pezinhos dos idosos. É uma coisa até carinhosa, né? Cuidar dos pezinhos. A gente vê, eu às amo. vezes, uma massagem nos pés. É uma coisa muito gostosa. Quem não fez ainda, faça, viu? Inclusive aqui na Clínica Vida e Saúde nós temos reflexologia podal. Mas isso é outro assunto. Gerlane, me diga uma coisa. Hoje o nosso tema vai partir para diabetes, certo? Isso. Nosso tema principal é sobre os pés diabéticos. Antes da gente entrar nesse tema, só falei para quem está ouvindo ficar ligado aí, deixa eu perguntar uma coisa a você. Como foi a sua formação em podologia? É chegar e fazer um curso? Como é? Quanto tempo? Aonde foi? Conta um pouco pra gente. Não, meu curso de podologia é um curso a nível técnico. Eu fiz através do SENAC, em Recife, com a durabilidade de 2 anos e 3 meses. Então, assim, é uma situação muito séria. Para ser podólogo não é chegar com um alicate, um palitinho, não, nada disso, gente. É uma coisa muito mais além, já é reconhecida como área de saúde, tá? Então, assim, é muito gratificante fazer o curso e estou me encaminhando ao curso superior, né? Estou graduando o ensino superior em podologia. Gente, é uma especialidade muito séria e de muita responsabilidade. Muita. Principalmente nesse tema que a gente vai abordar, que são os pés diabéticos. E vocês vão entender mais pra frente por que nós escolhemos esse tema. Mas para começar, Gerlane, em linhas gerais, para quem está chegando agora, quem não é muito afim, muito antenado na área de saúde, o que seria diabetes? Fala em linhas gerais pra gente. Bem, diabetes. Assim, é muito importante que as pessoas saibam o que é diabetes, porque existem aquelas pessoas, Consuelo, que é portador da doença, não entende, não sabe muito bem o que significa a patologia em si. Diabetes é uma doença crônica, tá? É uma doença crônica, é ocasionada através do pâncreas, que produz muito pouca insulina, levando assim ao aumento do açúcar, da quantidade de açúcar no sangue. E a gente sabe que toda substância, aliás, tudo na vida, em excesso, faz mal. Imagine açúcar no seu sangue. Então, vamos prestar atenção, quem for diabético, quem não é, mas faça os seus exames regularmente. Vamos para o nosso tema específico, Gerlane? Eu queria que você explicasse para a gente o que significa um pé diabético. Por que esse termo, pé diabético? Como é isso? Explica um pouco para a gente. Um pé diabético é diferente de um pé normal, tá? Por quê? Porque há diferença de um pé diabético de um pé de uma pessoa normal que não porta dessa patologia. Geralmente os pezinhos diabéticos são mais sensíveis, mais delicados, tem aparência edemasiada, Meio tá? gordinha, né? Meio gordinha, pálido, né? Quando trata-se de neuropático. E vascular também é muito complicado. Então, assim, por conta da falta de oxigenação sanguínea nos membros sobrepostos inferiores, qualquer corte que um pé diabético venha a sofrer, a cicatrização, o fator de cicatrização é muito lento, então é muito difícil estar tratando ali de qualquer que seja o indício de qualquer corte e feridas em pés diabéticos. Gerlane, eu vou compartilhar uma situação, porque você falando aí eu me lembrei. A minha avó era super bem cuidada,
mas ela se machucou no pé. Foi tratado, foi feito tudo que estava ao nosso alcance, mas a diabetes dela era descontrolada, descompensada, e chegou ao ponto dela ter que amputar uma parte da perna. Que Deus a tenha, que ela amo demais, mas ficou o alerta para a família toda, sabe? É cuidar. Qualquer arranhãozinho numa pessoa que tem diabetes, principalmente se for descompensada, os cuidados têm que ser redobrados. Mas eu vou lhe perguntar, a gente estava falando aqui e voltou, de certa forma, um assunto para idosos, né? Mas as crianças também podem ter pés diabéticos? Sim. Qualquer idade? Sim, qualquer que seja a idade. Existem crianças que já nascem com a patologia, tá, gente? Se ela já nascer com diabetes? Se ela já nascer com diabetes, o cuidado com ela deve ser mais específico, deve estar evitando também, são os mesmos cuidados com os idosos. Quais seriam esses cuidados em linhas gerais, assim? O que é que você pode dar de dicas para as pessoas que têm diabetes terem cuidados específicos com os pés? Os cuidados que eu sempre indico com os meus diabéticos, né? Não só com os meus pacientes, como todas as pessoas de modo em geral. E agora está fazendo aqui esse trabalho de educação em saúde. Diga lá suas dicas de cuidados. A dica que eu dou para cuidados em pés diabéticos: hidratação, muita hidratação, com um produto que seja adequado para pés diabéticos. Tá sempre aquecendo, deixando os pezinhos super aquecidos, evitar tá cortando demais a unha, evitar tá removendo cutículas, evitar andar descalços. O uso do sapato, por exemplo, é indispensável um tipo de calçado que seja confortável. É indispensável para um pé diabético. As mulheres que gostam de salto alto, bico fino, tem que ter um cuidado diferenciado, muito, né? Muito mesmo. Então, minha gente, regula aí as taxas de diabetes, né, da diabetes de vocês, mas tenham cuidado de uma forma geral, porque não só os pés diabéticos sofrem, né, das pessoas comuns que não têm diabetes, na verdade, sofrem também. Mas deixa eu perguntar mais uma coisa, Gerlane. Quais seriam os sintomas de um pé diabético? Fora, exceto quando tem uma feridinha, quando tem uma ferida a gente já vê, né? Mas quando não tem uma ferida, existem sintomas que indiquem que aquele pé diabético precisa de um acompanhamento diferenciado? Existem sim, Consuelo. Quando eu vejo uma pessoa, um idoso, por exemplo, até uma criança, né? Já aconteceu de eu diagnosticar um pé diabético de um adolescente pela aparência. Sua aparência é pálida, é ressecada, né? É demasiado. Eu identifico um pé diabético dessa forma. Quando eu olho para os membros inferiores de um diabético, que eu vejo a aparência, o ressecamento, a cor, né? No caso, a tonalidade de cor, que geralmente é muito pálida. Um pé diabético, ele é muito, como eu posso mais falar? Mais esbranquiçado, mais amarelado. Mais amarelado, minha Mais gente. amarelado. O pé do meu esposo é bem rosinho. Pronto, significa que tem circulação sanguínea naquela região. Entendi. Acontece muito de um diabético sofrer um trauma. Tipo jogando bola, jogando futebol, aí dá uma dedada no chão e arranha. Ele não sente. Nossa. Ele não sente. E às vezes, se machucou. eu como podóloga há esses anos que atuo na área, venho atendendo pessoas que relatam terem se cortado, pessoas diabéticas, tá, gente? Terem se cortado e sair andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eles não sentem. Justamente por falta da oxigenação sanguínea naquela região. Ele não sente. Por quê? É aquela pergunta que você me falou, me fez sobre os sintomas. O sintoma de um pé diabético, por exemplo, é demasiado, certo? É inchado. Vai bater em qualquer lugar, vai romper, ele não vai sentir, porque vai estar demasiado. E às vezes, minha gente, a gente não está falando de feridas grandes, não. Eu citei esse exemplo de ralar o dedo no chão num jogo de futebol, mas às vezes é uma feridinha pequenininha, um rachão por causa de uma calosidade. Isso. Que aí não cuida, vai deixando para lá. E olhe,
se a diabetes estiver descompensada, para tratar isso, dá um trabalho danado e a recuperação é muito lenta, é traumática. Então, cuidem dos pés de vocês, dos avós, dos idosos, dos pais, certo? Monitorem isso daí, façam massagens, hidratem, para ter esse cuidado prévio. Não deixa para cuidar depois que a situação ficar grave. Ô Gerlane, eu acabei de falar, assim, de certa forma, sobre o tratamento dos pés diabéticos, mas isso é o que a gente pode fazer em casa. Como é esse tratamento dentro do consultório de podologia? Inicialmente, né, o tratamento de um diabético, eu dou início com a ficha de anamnese. O tratamento em si, faço logo a higienização dos pezinhos dele. Não há muita coisa a ser feita, tá? Quando não trata-se de ferimentos, arranhões, nada disso, é só cortar as unhas, fazer a profilaxiazinha com a cureta no eponíqueo das unhas do diabético e cortar as unhas, faz o polimento delas e só. Hidratação com a reflexologia podal leve, tá? Eu tento elevar, né, o membro, né, para... A gente vai mostrar a sala de podologia para vocês verem que não é qualquer coisa não. Tem uma cadeira, inclusive, específica. Já já a gente chega lá para vocês verem. Específica. Eu sobrejogo os pés, né, dos diabéticos para a realização da massagem manual para estimular a circulação. E o que eu acho interessante, Consuelo, é que à medida que eu começo a movimentar, fazer aquela massagem, o pé, ao invés, assim, a aparência da palidez vai mudando na hora. Se transforma imediatamente, a circulação sanguínea chega. É impressionante quando você começa a movimentar aquela região. E isso dá uma gratificação, né? Muito grande. Um sentimento de você saber que está fazendo bem para uma pessoa. Gente, isso é muito bonito, viu? Só quem sente isso é que pode compartilhar, porque fazer o bem, principalmente para uma pessoa que está precisando, é uma coisa bem legal. Justamente, e assim, é gratificante, porque eu vou estar ajudando aquele paciente a evitar uma necrose, uma futura necrose, uma futura amputação. O índice de amputação no Brasil está sendo muito grande, gente, por falta de tratamentos, de profilaxias, o trabalho preventivo. Então, assim, eu super indico, tá sempre cuidando, a cada 20 dias fazer uma higienização das unhas, cuidar dos pés, elevar, fazer as massagenzinhas para ativar aquela circulação ali. Tudo isso vai fazer muito bem ao seu diabético. As pessoas podem até pensar, isso é besteira, fazer massagem no pé, botar o pé para cima. Mas cada situação, cada pessoa reage de uma forma diferente. Se você não tem diabetes, talvez você não perceba a importância disso. Mas são pequenos cuidados no dia a dia que vai fazer a diferença. E olha, por experiência própria, cuide logo. A gente viu em questões de poucos dias, poucas semanas, era um cortezinho de nada e chegou ao ponto de ter que amputar metade da perna da minha avó. E foi muito triste, muito doloroso para a família toda e, obviamente, muito mais para ela. Gerlane, para a gente meio que encerrar esse momento aqui, você poderia dizer se existe cura para os pés diabéticos? Isso aí é uma informação que nós somos obrigados a falar, que infelizmente não. Gente, presta atenção, não existe cura, tá certo? Então, reforça, por favor, Gerlane, os cuidados com os pés diabéticos. Não existe cura, gente, para um pé diabético. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Então, assim, é por isso que eu sempre foco nos cuidados aos membros inferiores dos diabéticos. Não falando apenas em pé. Do ilho para baixo já trata-se... O que é o ilho? É o nosso quadril. Do quadril para baixo já trata-se de membros inferiores. Então, qualquer arranhãozinho, qualquer pancadinha que rompa uma linfa, corre lá no geriatra, no médico vascular, no endocrinologista, faz uma consulta, pede para ele encaminhar para um podólogo, tá? Se caso haja necessidade. O médico vai saber avaliar isso e desde já eu preciso dizer que aqui na Clínica de Saúde nós temos geriatra, temos endocrinologista, temos vascular,
Temos podologia, então é um tratamento completo. Inclusive temos uma nutricionista especialista em diabetes. Vem aqui que você vai ter o atendimento completo. Deixa eu perguntar uma coisa, você quer colocar alguma informação a mais para a gente encerrar esse momento aqui e ir lá para a sala apresentar o consultório de podologia? Quer acrescentar aqui para a gente encerrar esse momento? Eu quero acrescentar, praticamente meio que um apelo. Presta atenção, viu, minha gente? Pode falar. O índice de mães que vêm me procurando com seus filhos recém-nascidos, que são diabéticos, elas em casa estão propriamente falando, cortando as unhas de uma forma incorreta, gente. Não façam isso, tá? Encaminhem para um podólogo habilitado, que tenha responsabilidade em saber fazer o corte, a correção do cortezinho da lâmina ungueal aí do bebê, tá? Para não levar a situações extremas, não é, de quadro clínico e fatores inflamatórios daquela região. Então, gente, presta atenção. Cuidar dos pés, das unhas, não é só para idosos, não é só para diabéticos. A gente tem aí situação de bebês, de mães inexperientes, às vezes de primeira viagem, no caso, né, como se diz, cortando as unhas incorretamente. E eu posso garantir para vocês, se você começa a cortar as unhas do bebê incorretamente, à medida que essa criança vai crescendo, para reparar o corte dessas unhas dá muito trabalho. Então tá na dúvida, não sabe como fazer e obviamente você quer cuidar o melhor possível do seu bebê, marca uma consulta com Gerlane, podóloga aqui na Clínica Vida e Saúde. Pede orientação ao pediatra, aqui na clínica nós também temos temos a especialidade de pediatria e estamos aqui para atender vocês de segunda a sábado. Entre em contato com a gente. Gerlane, vamos lá ver a sala e eu vou transcrever para o pessoal falar como é mais ou menos a sala, para quem estiver escutando a gente pelo podcast em uma das plataformas de streaming, ficar pelo menos imaginando e depois pode ir pesquisar na internet e ver diversos modelos da cadeira específica para podologia. Voltamos já. Bom, pessoal, essa aqui é o consultório podológico, onde eu atendo aqui na Clínica Vida e Saúde. Deixa eu apresentar aqui para vocês, inicialmente, essa aqui é a cadeira maravilhosa que a clínica oferece para os nossos pacientes de podologia, tá? Ela tem esse encosto aqui que sobreposta para trás, ela fica meio que uma cama, depende da situação do paciente, porque às vezes acomete do paciente chegar, querer deitar, ficar mais acomodada. Eu deito a cadeirinha, tá? Esse encosto, ele fica bem confortável. Da parte dos membros inferiores, essa parte aqui sobe, eu elevo para cima, tá? Para maior conforto dos pés diabéticos, principalmente na hora, no ato da realização da reflexologia podal, tá? Finalizando o procedimento em si. Aqui é o balcão, onde eu faço a ficha de anamnese, eu prescrevo toda a anamnese dos pacientes, tá? Aqui eu guardo os meus materiais descartáveis, os kits que são altamente esterilizados, tá? Todos lacrados, como vocês podem ver, todos lacradinhos, altamente esterilizados. E aí, viram que sala linda? Pois é, nosso consultório de podologia é super equipado e nossa podóloga Gerlane Hora é especialista, tá? Então, não deixe de cuidar dos seus pezinhos. Os nossos pés, os seus pés são a base do seu corpo, precisam ser cuidados sim. E você que não conseguiu ver, obviamente, porque está nos acompanhando pelo podcast, convido você a ver o nosso vídeo, o nosso programa no nosso canal do YouTube ou no nosso Instagram, através do IGTV. Nos vemos no próximo episódio, programa Vida e Saúde para você. Programa Vida e Saúde para você.